Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do O Especialista Podcast. É um espaço onde vamos dar voz e aumentar ainda mais a visibilidade dos nossos parceiros de negócio. É algo que veio para somar com a revista e agregar valor ao nosso serviço. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Rodrigo, sou o diretor franqueado da revista K, aqui de Campo Mourão. Sou casado com a Maria Isabel, pai de 5 filhos, Lorenzo, Henrico, Alice Cristina, Pietro e Rafael. Também sou formado em gestão comercial e vendas, tenho um MBA em gestão e marketing, alguns cursos voltados para a área de venda, negociação e também gestão. Então, nesse espaço que a gente vai estar proporcionando aos nossos anunciantes, nós vamos receber vários especialistas de diversos segmentos. Então só vai sentar nessa cadeira aqui à minha frente quem é especialista. Então hoje nós vamos começar com o nosso primeiro convidado, que é uma pessoa muito especial e que está aqui conosco. Ele que está há 15 anos no negócio, ele é casado com a Mariana, é o pai da Clara, é o filho do Sr. Moacir e da dona Isabel. Ele é formado em agronomia e contabilidade. A sua especialidade é planejamento tributário. Hoje ele vem representar a Renome Contabilidade, que tem 35 anos no mercado. Recebo com muita alegria, seja bem-vindo, Ricardo Bongiorno. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui estreando, no podcast O Especialista. Que seja um podcast com muito conteúdo, que traga muito esclarecimento para todos os ouvintes, para todos os participantes, e principalmente para as pessoas que precisam de conteúdo de qualidade. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pela coragem de encarar um projeto novo e obrigado pelo convite, pela oportunidade mais uma vez de estar aqui presente no primeiro O Especialista. Show de bola, Ricardo. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o seu sim, a parceria e eu confesso a vocês, aquele friozinho na barriga da estreia. Estamos aí começando com um projeto novo, tudo saindo da zona de conforto. E hoje vai ser um bate-papo muito legal, Ricardo. A gente tem uma estrutura bem bacana. Vamos falar aqui sobre imposto de renda pessoa física. Vamos falar também de contabilidade para profissionais da saúde. Vamos conhecer um pouquinho do Ricardo. Quem é o Ricardo fora da Renome? Ele vai falar um pouquinho para nós também. Então tem muita coisa boa, além do planejamento tributário, na qual é a especialidade do Ricardo. Ele vai trazer um conteúdo valioso para nós e para você também que nos acompanha. Ricardo, então eu começo perguntando para você, quem é o Ricardo Bongiorno? Essa pergunta, Rodrigo, ela é muito difícil de ser respondida, Porque a gente nunca para pensar em quem é o Ricardo e quem é o Rodrigo. Mas vamos lá, o Ricardo Bongiorno, um jovem aí, vamos dizer assim, A gente ainda pode se qualificar como jovem, Sonhador, com bastante ideia, com bastante energia. Sou filho do seu Moacir, da dona Isabel, casado com a Mariana, papai da Clarinha, Se Deus quiser a gente vai aumentar a família aí, daqui a uns dias. E sempre busco dar o meu melhor para as coisas, E fazer tudo ao máximo, Então, uma dedicação, uma energia, buscar coisas novas. Então, eu não consigo ficar parado. Então, se fosse para definir em uma palavra, Ricardo Bongiorno seria o inquieto. Não consigo ficar quieto. Se tiver um tempo livre, eu estou arrumando alguma coisa para fazer. Seja na minha área de trabalho, seja em alguma coisa específica aí de lazer, com a família, enfim. Eu fico arrumando uma confusão para mexer em casa, alguma coisa nesse sentido. Então, essa inquietude aí, essa disposição para estar fazendo as coisas que me motiva aí todo dia. Show de bola, Ricardo. Eu conheci o Ricardo, quando eu cheguei aqui em Campo Mourão, visitando as empresas. Mas eu tive aí o prazer de conhecê-lo ainda mais através do BNI. O Ricardo, para quem não sabe,
ele é diretor consultor do BNI Campus. Ali nós começamos a construir uma amizade, né, Ricardo? E eu tive aí o prazer de trabalhar contigo aí em 2 gestões, uma como secretário tesoureiro, e também a outra como presidente. E hoje estamos aqui, na verdade, né, para falar um pouquinho sobre o seu negócio e conhecer um pouco mais sobre o Ricardo. E ele que é palmeirense, gosta de pescar, né, recentemente. Eu, como um bom corintiano, não podia perder essa oportunidade. Ainda bem, né? Chega, o Palmeiras já ganhou bastante. Agora é a vez do Corinthians. Tem que dar uma brechinha para nós aí. Tem que dar uma trégua, mas não foi legal, não. Show de bola, Ricardo. Então eu vou... eu li aqui no teu currículo que você é agrônomo, né? Tem a formação em agronomia, depois veio a contabilidade. Eu gostaria que você explanasse como que foi esse processo, né? Fez agronomia, depois foi para a contabilidade, né? Foi criado ali dentro do escritório junto com os pais. Conta para nós como que foi isso, Ricardo. Rodrigo, essa história é bem bacana, porque quando a gente é jovem, a gente tem sonhos, a gente tem vontades, né? E muitas vezes aquilo é formado pelo nosso cotidiano, por alguma coisa que a gente acompanha, enfim, ou por alguma coisa que a gente, de certa forma, acaba sendo um pouco direcionado, né? E na época, na oportunidade, a nossa cidade, ela é do agronegócio, né? Se a gente for parar pra pensar, se olhar em volta pela janela, o que a gente vê é propriedade rural, produção, soja, milho, enfim. E na época, né, eu me lembro bem, tava no auge, assim, né, a expansão, né, cooperativismo e tal. E bastante amigos aí da área da agricultura, né? Então, um sonho que eu tinha era de estar trabalhando no ar livre mesmo, né? Trabalhando para a roça, como diz, né? Indo aí para as propriedades, para as fazendas, né? Então, fiz aí, na oportunidade, eu até me lembro que eu fiz um teste vocacional, né? Olha que legal. E aí tinha dado uma aptidão para essa área, de fato. E aí eu pensei, bom, então vamos fazer agronomia, né? Vamos prestar o vestibular e ver o que acontece. E aí passei no vestibular e acabei iniciando o curso, né? Então foram aí algum tempo aí de dedicação à agronomia, que foi incrível. Fiz grandes amigos que tem até hoje, amigos incríveis aí na área. Aprendi muito, uma faculdade que me abriu muito a mente, assim, né? Só que no final, indo pro finalzinho, né? Eu já comecei parece que o DNA começou a aparecer, entendeu? Família de contadores e tal, então já tinha aquele costume, né? Aquele convívio com o escritório. E quando começamos a ter algumas matérias um pouco mais focadas para a área administrativa, financeira, eu comecei a perceber uma certa facilidade, comecei a observar com outros olhos. E aí, nesse meio do caminho, eu conheci o mercado financeiro, e através do mercado financeiro a gente tem que olhar balanço, fazer análise de empresa, aquela coisa toda. E aí eu percebi que aquilo fazia sentido na minha cabeça, que eu conseguia entender aquilo. E aí eu comecei a explorar um pouco mais, inclusive o meu trabalho de conclusão de curso na época foi sobre precificação de soja, comercialização em mercado futuro, né? Uma coisa bem... Inclusive até a minha orientadora na época falou, isso aqui é uma coisa que eu até não domino muito naquela época, porque é uma coisa nova aqui para nossa região e tal. E aí a gente acabou encarando e... Que legal. E fazendo. Então quando eu saí da faculdade de agronomia, eu já saí com um pé já na contabilidade, propriamente dito, né? E o que aconteceu logo na sequência? Eu decidi fazer a faculdade de contabilidade, porque fazia sentido o que eu via ali nos números e tudo, né? E eu tive a oportunidade de... Foi ali que foi o start. O start. E aí, quando eu me formei, em 2008 para 2009, eu já comecei a faculdade de contabilidade. E aí eu fui morar em Maringá, fazer a faculdade, né? Então, comecei lá e lá na oportunidade trabalhava com a parte de... Cheguei a trabalhar um tempo ali, né? Sentado na mesa de operações ali, acompanhando aquela parte das compras e vendas, né? Parte de soja, milho e tal, alguma coisa em um curto espaço de tempo, mas tive essa experiência ali. E quando foi no final de 2009, ali na virada para 2010, eu vim para o escritório. Eu brinco que eu mandei um currículo, né? Que legal. E aí eu vim para o escritório e comecei ali a jornada dentro da empresa, né? Que são dos meus pais aí, fundadores, né? Que foi essa a história aí, passando pela agronomia, passando pela o início da contabilidade, né?
E o interessante é que, como eu já comecei a contabilidade já como uma segunda graduação, né, eu trouxe muita coisa, porque a agronomia... Traz uma bagagem, né? Isso, e a agronomia ela é uma faculdade ali da área da engenharia, né? Então você vê muito cálculo, muita matemática, o raciocínio o lógico e o criativo ele fica bem exposto ali, né? Então muita coisa que eu aprendi lá naquela época eu trago hoje para a minha profissão, né, na contabilidade, que me ajuda e funciona muito bem. Inclusive a gente atende bastante produtor rural também, né? Então facilita também esse conhecimento, esse entendimento, saber o ciclo de produção, saber como que funciona, né? Então, perfeito. Isso ajuda até hoje e agrega valor no nosso trabalho. Que história bacana, Ricardo. E no nosso dia a dia, enquanto empresários, né? As pessoas veem, né? O Ricardo tem uma filha, eu também tenho 5 filhos, né? Nós temos uma rotina entre empresa e casa, né? Esposa, filhos, enfim. Eu gostaria também que você explanasse isso para nós, né? Como que é a sua rotina, né? Fora Renome. Rodrigo, a rotina do empresário é uma loucura, né? Ainda mais quando a gente tem família, quando tem filhos, né? E aqui vale a pena eu mencionar a minha esposa, né? Que ela é um braço direito em casa, né? Apesar de ela trabalhar fora também, mas ela proporciona para mim uma certa liberdade maior de poder fazer mais coisas, porque dentro da minha atividade eu trabalho de manhã até o horário do almoço, à tarde normal, e muitas vezes após o horário eu tenho outras demandas, que às vezes é alguma assembleia, algum atendimento que precisa fazer específico com algum cliente, alguma coisa nesse sentido que acaba demandando um tempo extra. Então acaba que a rotina ela não é tão definida, né? E o apoio em casa é fundamental para a gente conseguir fazer isso, né? Perfeito. Se a gente não tiver esse suporte em casa, a gente não consegue muitas vezes desempenhar algumas atividades. Perfeito. Então, eu acabo conseguindo fazer tudo o que eu faço por conta disso. E óbvio que quando tem uma brechinha, a gente consegue aproveitar um pouco mais, ficar um pouco mais em casa, né? Que ultimamente anda um pouco corrido, né? E agora para nós, né, contadores aí na época de imposto de renda, fica um pouquinho mais apertada a agenda, porque além do trabalho do dia a dia normal, a gente tem uma atividade extra, né, que é proposta aí pela Receita Federal, que faz com que a gente trabalhe um pouco mais. Então acaba comprometendo um pouco o final de semana, né, um pouco mais as noites aí durante a semana, mas é compreensível e em casa é bem ajustado com relação a isso também. É aí que entra a parceria também, né, Ricardo? Hoje eu sempre falo para a Bel também que casamento é uma parceria. Né, ali que a gente vai também tá construindo a família, né, os objetivos dentro de casa, né? Conheço a esposa Mariana, também advogada, né, tem seus afazeres, e nós percebemos que de um tempo para cá, né, antigamente, né, eu lembro muito quando eu era ainda criança, né, os pais iam para fora e as mães ficavam mais com os filhos, né? E hoje já não mais. Hoje nós temos a presença da mulher muito mais forte dentro do comércio, né? Nas atividades empresariais. Tem muita mulher empresária, né? Tomadora de decisão. Enfim, a mulher ela está cada vez mais inteirada no comércio. Então aí que entra a parceria também, né? Entra a parceria. E uma coisa que a gente sempre conversa em casa, porque a questão da educação das crianças hoje é um desafio, né? Então, a gente vê aí uma série de coisas que, em tese, buscam prejudicar ou comprometer a unidade familiar, enfim, né? Ou proporcionar aí uma dificuldade na educação dos filhos, né? E o próprio dia a dia, ele faz isso, ele dificulta, porque você tem que trabalhar, você tem que cumprir muitas vezes horários, você tem que entregar um serviço, se você não produzir, está encrencado. Então, a gente tem que se desdobrar para fazer o melhor. E a gente sempre conversa em casa com relação a isso, porque como que a gente pode educar bem e ainda fazer tudo isso? Então tem algumas coisas que a gente acaba não abrindo mão, né? Então, por exemplo, tem algumas rotinas em casa que a gente não abre mão, né? E a gente se esforça para cumprir elas da melhor forma possível, para poder estar junto com os filhos, para poder ter essa convivência e suprir essa, muitas vezes, falta que o próprio cotidiano faz com que a gente tenha, né? E, de fato, é um desafio. Perfeito. E cada dia a gente tem que se reinventar, porque a rotina vai mudando, né? Quando caso
O tempo passa ainda mais rápido, parece, né? Passa, as crianças vão crescendo, vai mudando e daí demanda uma coisa ou outra. E não importa, a gente tem que se resolver e encaixar. Às vezes um tem que ceder um pouco mais que o outro, tem que fazer alguma coisa, mas é o que acontece, né? Então, com certeza na tua casa é da mesma forma, né? Ainda mais com 5 filhos, né? Então, tem que se desdobrar em vários, né? Perfeito. Aí que entra a doação, né? Eu lembro quando eu e a Bel nós casamos em 2016, o ano que o próximo ano nós vamos completar 10 anos, né? 5 filhos, o Lorenzo já tá com 8. O que eu percebo? Passa muito rápido, né? Quando viu, é recém-nascido, neném, criança, enfim, eu já tô com um meninão de 8 anos, né? E aí a gente percebe que as coisas estão cada vez mais aceleradas. Como você, eu também, né? Existem alguns momentos em casa que eu não abro mão, né? Tá junto com a piazada, ao sábado a gente sai junto, e isso é muito legal. E eu falo assim que a paternidade para mim, Ricardo, foi muito importante, né? Me trouxe uma maturidade bacana, né? Eu vejo a vida, né? Assim, eu vejo algumas coisas de forma diferente, né? Mudou um pouquinho também as minhas prioridades de vida, né? Porque eu gostava muito de sair, e hoje tem lugar que não é propício para criança. Aí eu opto em levar onde que é mais favorável que eu possa estar indo com os meus filhos. Pra sair é uma jornada, né? Você uma não jornada. Sair, não. Você tem que programar com antecedência, tem que organizar, porque tem horário de dormir, horário de comer, horário disso, daquilo, né? Então é um desafio. Às vezes, dependendo do que você vai fazer, é uma movimentação grande, né? Amor. E a criançada, eles querem muito o tempo, né? Às vezes eu até encontro com amigos na rua, eu tô lá de social empurrando uma motoca. Porque eu chego em casa, alguém quer passear. Então, assim, é muito legal isso, porque cria memória. Exatamente. Então eu vejo assim que a paternidade, né, contribuiu pro Rodrigo, né, enquanto pai, enquanto homem, trouxe uma maturidade bem legal. Eu gostaria de saber de você, né, o que a paternidade mudou na sua vida? Paternidade mudou muito a responsabilidade, né? Quando a gente não tem... Quando a gente tá sozinho, vamos dizer assim, e casa, você tem uma responsabilidade, óbvio. Só que a partir do momento que você tem ali, a hora que você pega no colo teu filho, você fala, meu Deus do céu, isso aqui, essa criança não consegue fazer nada sozinha. Exatamente, totalmente dependente. Totalmente dependente. E aí você tem que mudar o teu compromisso. E tem um detalhe também, que eu percebi muito comigo, né? Que meu apetite ao risco, vamos dizer assim, né? Pra fazer coisas e buscar negócio, enfim. Nessa parte, até mesmo em algumas situações que eu gosto muito. Então, eu gosto muito de andar de moto, né? Então, na oportunidade, eu acabei abandonando esse projeto, porque você pensa, pô, não pode dar errado, porque se der qualquer coisa errada comigo, como é que fica, né? Exato. Então, isso é uma coisa que eu levanto todo dia cedo, preocupado, como que eu posso ajudar aí em casa para que as coisas funcionem. Então, essa responsabilidade aí, ela mudou, né? Perfeito. Você vai fazer uma negociação, alguma coisa, você pensa 10 vezes, fala, tá, se eu errar isso aqui, qual que vai ser o prejuízo que eu vou tomar ou não? Sempre pensando em casa. Exatamente, aí tem boleto de escola para pagar, tem todas essas coisas aí, né, que acontece. Então a gente não pode dar o passo maior que a perna, né? Às vezes, inclusive, tem que até voltar um pouco, né, em algumas decisões para equalizar as coisas, né? Perfeito. Eu sempre brinco até com amigos, né? O pessoal fala, Rodrigo do céu, como que é essa rotina? Eu falo, rapaz, às vezes eu tô desanimado, né? A gente não teve lá um dia legal, uma semana não tá fluindo, né? Como eu planejei. Eu paro o carro e penso, mas eu tenho 5 filhos lá que dependem de mim, então vamos se explicar. Não importa o que aconteça, tem que dar um jeito, né? Às vezes a gente não tá muito bem, às vezes acontece um monte de dificuldade, né? A vida do profissional hoje é muito conturbada durante o dia. Então você resolve o problema o dia inteiro, é coisa que dá errado, enfim, demanda que você às vezes nem sabe direito de onde veio, você tem que resolver. E você tem que dar conta. E você não pode baixar a cabeça, tem que ir pra frente. E a hora que você chega em casa, vê a criançada lá, é uma alegria. Ganha aquele abraço, né? Acho que não tem algo mais legal se chegar em casa, papai, né? Exatamente. Pelo filho, no teu caso a filha, né? Isso é muito legal.
Que bacana, Ricardo, conhecer um pouquinho da sua rotina, né? Porque muitas pessoas vê só a empresa, né? E nós sabemos aí como que é corrido, né? Empresa e também dentro de casa. E já entrando também do corporativo, não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Vamos seguir, vamos. Tá tranquilo? Em relação aí à família, a gente já explanou um pouquinho. E vamos seguir agora, Ricardo, para a parte do empresarial mesmo, né? A parte do corporativo. A gente vai entrar um pouquinho na Renome, né? Falar aí um pouquinho do planejamento tributário, né? Qual que é também o que vocês estão almejando para os próximos anos. Vamos falar também do imposto de renda pessoa física que está na época. Então eu queria saber como tudo começou, Ricardo. Como que a Renome nasceu? Quem criou? Como que foi todo esse processo? Então vamos lá, é uma história muito bonita da Renome Contabilidade, né? Começou com os meus pais, o seu Moacir e a Dona Isabel. Na época eles trabalhavam durante o dia, dava aula à noite, né? Hoje talvez não é tão comum esse tipo de rotina, mas antigamente era, né? Então ter mais de um trabalho, né? Então eles começaram assim, né? Dando aula e aí trabalhando durante o dia, até que resolveram um dia começar aí o seu empreendimento, né? Algumas pessoas confiaram no trabalho deles e começaram um a um lá atrás, na década de 90. Formiguinha, né? Formiguinha, fazendo um bom trabalho e todo ano aí buscando trazer alguma coisa diferente para a contabilidade. E o escritório foi se desenvolvendo, foi crescendo ao longo do tempo, né? Eu oficialmente vim para o time em 2010, né? Então, na época, a gente estava começando uma transformação na contabilidade, né? Então, estava ali no início, no começo ali da parte do projeto SPED, nota fiscal eletrônica. Então, teve todo um desafio, porque começou a se modernizar as coisas e o profissional da contabilidade na época, ele era muito conhecido como guarda-livro, né? Porque ele só registrava o passado ali, conforme as coisas aconteciam. E hoje a gente já entende que o profissional da contabilidade, ele é o melhor amigo do empresário, na verdade. Perfeito. Né? E ele tem que estar ali junto nas tomadas de decisões. Então isso foi sendo construído ao longo do tempo com a profissão. E a gente foi evoluindo dentro desse processo, né? Trazendo modernidade, trazendo tecnologia. Eu me lembro que, na época, né, a minha mãe, ela recebeu um valor, né, de herança, né, enfim, da parte do meu avô, e investiu no escritório, né? Então comprou uma impressora e um computador. Eu lembro dessa impressora até hoje, era uma rima assim, era bem grande, sabe? E fazia aquele barulhão assim na hora de imprimir, demorava uma eternidade para imprimir uma folha, né? Hoje a gente nem fala mais em impressão praticamente dentro da empresa, né? Assim, tem impressora, mas dependendo do setor já não usa mais. Não se usa tanto. Não se usa tanto. Então, as coisas foram evoluindo ao passar do tempo. E a gente sempre foi entendendo isso e buscando implementar, né? Investir em tecnologia, quebrar a cabeça com as dificuldades, né? Um dos primeiros planos de conta que teve para a atividade rural, inclusive, na época, minha mãe ajudou a desenvolver, junto com um hoje já falecido, né? Um rapaz que ele tinha uma propriedade rural e ele manjava de computador e tal na época. E aí ele falou, não, você desenvolve o plano de contas, eu faço ele funcionar no computador. E aí foi assim que foi começando as coisas. Né? Então a gente tem essa história aí com a tecnologia também. E já adianto que muitos projetos novos estão por vir aí, né? Que a gente vai começar a soltar aí, provavelmente aí no próximo semestre, né? Algumas coisas bem interessantes aí para os nossos clientes, inclusive. Internamente a gente já tem usado algumas coisas bem legais. Então a gente vem com bastante novidade aí pela frente. Porque a profissão ela é dinâmica, né? Então a tecnologia está aí para... E acelerou muito também, né? E acelerou. Hoje você vê a Receita Federal com um poder de fiscalização muito grande, cruzamento de dados, informação de tudo quanto é espécie, você imagina, a Receita Federal consegue já cruzar, né? E o que não está cruzando, está quase cruzando, então eles estão trabalhando muito nisso. E isso vai dificultar um pouco para o contribuinte, porque vai aumentar a fiscalização, só que para a contabilidade vai ficar melhor, porque vai diminuir o jeitinho, né? Então, aquelas situações duvidosas aí com o fisco, elas tendem a ficar mais claras e esclarecidas. Então, para nós, profissionais, acaba ficando muito bom. E aí a gente consegue fazer, de fato, um trabalho mais eficiente. Porque hoje, dentro do comércio, é muito difícil você concorrer, muitas vezes, com uma empresa que faz tudo certinho e o vizinho lá que não tem nem CNPJ e faz alguma coisa, entendeu?
Então, você sabe como é que é isso aí, né? Então, é um pouco difícil. Então, a partir do momento que você começa a ter uma fiscalização melhor, uma padronização, as coisas vão fluindo, né? Fica bom para todo mundo, né? Exatamente. Óbvio, tudo isso tem seus desafios, né? Perfeito. Então, muitos desafios virão aí pela frente, adequação, né? Ajustes, mas é tudo que, em tese, tende a somar, né? Legal, Ricardo. E a Renome, né, com 35 anos de mercado, né, se não me engano, teve o seu início lá com o seu pai, com a sua mãe, vieram as primeiras contratações, né? Teve dificuldade, né? Passou por diversas etapas, né? Eu percebo que hoje a Renome é uma referência aqui na nossa cidade. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho, Ricardo, se tem algum período, né? Alguma dificuldade que você viu, né? Que marcou a tua vida, né? Igual para mim mesmo. Algo que marcou muito enquanto empreendedor foi a pandemia, né? Que foi um período assim que nós tivemos que se reinventar, né? Para se manter no mercado, né? Para continuar com a operação. Eu gostaria de saber de você, né? Se vocês, em alguma etapa, pensou em desistir, teve aquela dificuldade, vocês parou, refletiu, né? Para tomar uma decisão. Tem algo assim que marcou a sua vida? Muito boa pergunta, Rodrigo. E você, quando estava falando, foi passando um filme, né? A gente tem muita coisa legal para contar, muita coisa que talvez não seja tão legal, porque a vida do empresário ela é uma montanha russa. Tá bom, tá ruim, dá umas piruletas de vez em quando, e a coisa tem que ir acontecendo, né? A gente tem que ir levando dessa forma, porque a gente não pode parar, né? Nós entendemos que a nossa profissão ela é essencial para o desenvolvimento do comércio, para o desenvolvimento do serviço. Então, a gente não entende como uma opção parar. E lá no escritório a gente faz de tudo sempre para fazer o melhor, para levar o melhor para o nosso cliente, para atender melhor, para fazer mais. E sempre nessa pegada. E uma coisa que marcou muita gente foi exatamente na época da pandemia. Na época da pandemia, as empresas estavam parando. Aqui na nossa cidade mesmo, teve um dia que estava todo mundo bem, no outro dia estava tudo fechado. E assim foi no restante aí do país e em várias localidades do mundo. E foi um desafio muito grande. E para nós também foi um desafio, porque foi a época que mais demandou trabalho. Porque, veja bem, para quem que o empresário recorre quando tem que fechar as portas? É para o contador. Para quem que o empresário recorre quando tem que fazer uma rescisão? Para o contador. Quando mudou, lá teve aquelas normas, né, de quem podia trabalhar, quem não podia, se ia prorrogar o Simples Nacional. Foi, assim, um festival de normativa. E eu me lembro na época que a gente saía uma coisa no domingo, a gente estudava no domingo, discutia com o pessoal no grupo do WhatsApp, ou fazia um Meet, alguma coisa assim, e daí no outro dia já entregava uma solução para o cliente. E às vezes passava 2, 3 dias, mudava a normativa, acontecia muito isso na parte de folha de pagamento, mudava a normativa e a gente tinha que fazer tudo de novo. E vencer esse desafio. E praticamente nós não paramos nenhum dia na época da pandemia. A gente organizou um home office, se redistribuiu linha telefônica, organizou o que precisou para que a gente pudesse, nesse momento desafiador para os empresários, estar junto deles. Perfeito. A gente acaba vendo colegas que acabam fechando, que tal, mas a gente optou pelo desafio. De continuar aberto, inclusive na época, né, às vezes a gente não podia sair de casa, né, mas a gente tinha que dar um jeito de trabalhar, então o mercado precisava continuar girando. E aí como é que eu ia falar pro meu cliente lá, tô com meus funcionários parados, o que eu tenho que fazer? Eu falar para ele, não sei o que você tem que fazer e eu também tô parado? Não, eu não tô parado, mas o que a gente pode fazer juntos? Vamos se ajudar, né? Vamos se ajudar, então foi uma época desafiadora, né? E a gente conseguiu passar esse momento muito bem. Inclusive foi uma época bem interessante de crescimento da empresa. Olha que legal. Porque ao tempo que alguns estavam parados, nós não. Então quem estava precisando de suporte a gente conseguia atender e enfim, foi criando um relacionamento e nessa época inclusive conquistando novos clientes. Então foi um momento muito importante para nós, assim. E provou que você estar preparado para qualquer coisa é fundamental. A gente sempre foi muito ligado à tecnologia, como eu já comentei. Mas a gente nunca tinha testado para valer, né?
E a gente conseguiu fazer tudo funcionar em home office numa velocidade muito grande. Então a gente não ficou lá se batendo como é que a gente ia fazer. A gente simplesmente fez. Sim. Fez acontecer, né? Não ficou chorando, né? Exatamente. Foi atrás. E as coisas... de lá para cá, as coisas evoluíram ainda, né? Então a gente vai consertando o avião com ele voando, né? Então vai ajustando um detalhezinho, opa, isso aqui tem que melhorar, isso aqui não. Isso aqui dá para fazer, isso aqui não. Então a gente teve várias experiências interessantes, né? Com relação a isso também. Então foi um momento bem desafiador, mas que foi muito positivo para nós. Legal, eu te fiz essa pergunta, Ricardo, porque muitas pessoas, né, veem empresas de sucesso, né, empreendedores, enfim, tem muita gente boa no mercado, mas não conhece o percurso, né? Hoje é comum, né, empresas que fecham aí no seu primeiro, segundo ano de operação, e essas histórias eu gosto bastante porque inspira também. Muitos empresários desistem no meio do caminho, tem um sonho, tem um projeto, acaba desistindo na primeira dificuldade. E ter empresa, né, tem dificuldade, tem obstáculo, né? E não são poucos. E a pandemia, como mesmo você comentou, ela trouxe bastante aprendizado também, resiliência, né? Então, muitas empresas tiveram que se reinventar. A minha teve que se reinventar, igual você falou da Renome também. E foi um período, né, não foi tão legal, porque nós sabemos a situação que foi essa pandemia, né? Agravou a vida de muitas pessoas, mas falando de empreendedorismo, né, falando de empresa, né, foi algo que trouxe uma bagagem bem interessante, algumas experiências eu aplico até hoje, né? Teve algumas parcerias que eu iniciei que eu aplico até hoje na minha empresa que iniciou na pandemia. Muito bem, e eu digo, Rodrigo, que a gente passar por esses períodos, né? São desafiadores, tem todo o problema, mas é uma oportunidade que a gente tem também de evoluir, né? Eu sempre me aconselho muito com o meu pai, com minha mãe, né? Enfim, com o meu sogro, que são pessoas mais antigas, né? E tem bastante amigos, assim, de épocas anteriores, aí, de gerações anteriores, que passaram por muitos desafios, né? Que passaram aí por contextos do país mais desafiadores, inflação, coisa. E quando... No meu caso, né, me deparei com o cenário da pandemia, falei, primeira coisa, o desespero. Segunda coisa, vamos perguntar para quem é mais experiente. E aí, ele falou, não, calma que é um ciclo e vai dar bom. O medo. Aí... medo anda junto com a coragem, então, né? O medo, ele durou 2 horas, entendeu? Então, é uma coisa que, opa, legal. Então, alguém que já passou por algo, talvez não tão desafiador como uma pandemia, né, mas com outras crises, vamos dizer assim, já deu o alerta, falou, vai no foco que passa. E aí a gente focou no fazer, no acontecer e sem ficar se preocupando muito com aquele pessimismo, né? Então a gente falou, olha, a gente Isso é importante. Tem que entender o que está acontecendo, mas a gente tem que ajudar o nosso cliente, a gente tem que fazer as coisas funcionarem. Perfeito. Ricardo, em relação à Renome agora, eu gostaria que você falasse para nós, né? Qual que é a projeção de vocês aí para os próximos 5, 10 anos? Como que vocês observam hoje o mercado da contabilidade? Rodrigo, o mercado da contabilidade está passando por uma mudança. A gente tem aí agora a reforma tributária, que está começando, né, já os seus primeiros passos. A gente tem tecnologia vindo pesado no setor. A gente tem muitas empresas grandes investindo muito dinheiro em fazer automações, fazer as coisas funcionarem de uma forma melhor. Então, dentro do cenário, a gente observa que vai acontecer uma mudança muito grande na contabilidade. E essa mudança, ela não vai demorar muito não, eu acredito. Tá? E dentro dessa perspectiva, a contabilidade ela vai passar cada vez mais a ser mais consultiva. Olha lá. Então ela vem de uma fase extremamente operacional, né, para uma fase mista e agora uma fase mais consultiva. Porque a tendência é que você fez uma compra, pegou a nota fiscal já está processada, a pessoa já tem lá a previsão do imposto dela e a coisa vai funcionar. Então, teoricamente, no futuro, o serviço de emissão de guia, essa coisa toda que a gente faz dentro do escritório, ele vai ficar muito mais simplificado do que já é. Então, para o futuro, a gente observa que vai ter uma tendência nessa mudança e
E eu acredito que vai ser desafiador. Porque até tem um dado interessante aí, né, de pesquisas, que a maioria dos escritórios a nível de Brasil não estão preparados para isso. Olha. Porque investir em tecnologia é caro ainda. Então você tem que dispor de recurso, treinar pessoas, fazer a coisa funcionar. E a velocidade que as coisas estão acontecendo hoje atropela. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Então, você está fazendo uma coisa hoje, igual, por exemplo, a gente está ali focado muito agora no imposto de renda, né? Só que a gente já tem que estar focado no que vai acontecer lá em outubro, novembro. Tá? Então, a gente já está falando com as empresas sobre a reforma tributária, que vai começar o regime de transição ainda. Então, começando a estreitar planejamento, conversar sobre algumas ideias, coisas que talvez a legislação possa ajudar ou não em cada caso específico. E um ano antes. Caramba. Né? Mas agora, como diz, a gente tem que continuar fazendo imposto de renda. Inclusive uma novidade interessante, né? Na coletiva de imprensa da Receita Federal que tivemos aí agora no mês de março, a própria Receita sinalizou que vai descontinuar o programa gerador da declaração, que é o que a gente usa no computador para montar a declaração, né? E a tendência é que fique tudo online, com uma quantidade maior de informação já disponibilizada pela Receita. E eu me lembro do passado, que em uma entrevista, em algum ano desse para trás aí, o próprio pessoal falava, olha, a tendência é que a declaração de imposto de renda ela já chegue praticamente pronta para o contribuinte. Caramba. Então, essas mudanças elas já estão acontecendo, né? E as pessoas talvez não estão se dando conta. Não perceberam ainda. Exatamente. Então, eu acredito que os próximos 5 anos vão ser bastante desafiador, vai ter muita mudança. Tem aí muita coisa vai acontecer. Inteligência artificial vindo forte, então eu acredito que a gente vai ter que evoluir muito e a mudança do profissional vai existir. O perfil da pessoa vai mudar. Então, há 10 anos atrás, a gente tinha um modelo de trabalho. Sim. Agora já é outro e daqui 3, 4, 5 anos a gente vai ter outro perfil. Então, a gente tem que estar olhando para isso, tem que estar de olho nessa mudança e vendo onde que a gente vai encaixar cada coisa, né? Legal. E tem coisa que é difícil de colocar, porque como eu te falei, né, a tecnologia ainda, em algumas situações, ela não é muito acessível. E aí, você tem que fazer investimento, tem que correr atrás. Do custo e benefício, né? Exatamente. Mas é aquela história, né? Se não investir... Quem não se atualiza vai ficando para trás. E pegando esse gancho, Ricardo, de tecnologia, né, lá nos anos 2000, né, quando começou nos anos 90, Renome, como que é esse diálogo com o seu Moacir, né, em relação quando vem essa tecnologia? Porque ele é de uma época, né, agora nós estamos em outra época também, você que é um cara mais jovem, mais atualizado, como que vocês tratam isso? Ele é receptivo? Como que é para provar todo avanço que vocês vão inserir lá na Renome? Muito boa essa pergunta, né? Porque dentro do contexto, os meus pais eles sempre foram bem abertos à tecnologia, receptivos às coisas. Então eles sempre entenderam que a coisa funciona com base na tecnologia que tem que evoluir. Meu pai sempre cobrou muito isso. E a gente sempre teve esse braço, vamos dizer assim, né? Um dos nossos pilares. Perfeito. Mas é desafiador o choque de... Choque de realidade. O choque de geração mesmo, né? Porque eu comecei com o computador junto com eles lá atrás, basicamente, né? Então, quando criança... Só que eles já tinham uma certa idade para criança. A velocidade de adaptação é diferente. Meu pai tem 72 anos, né? Então... É diferente. É diferente a pegada, entendeu? A gente é mais... sangue no olho, como diz, né? Quer, senta, vai, faz e desenvolve. Arrisca. Tudo, arrisca, né? Então, tudo isso influencia. E lá dentro do escritório, a gente já teve vários embates, óbvio, né? Com relação a isso. E muitas vezes, eles deixaram eu errar, né? Então, já fiz inúmeras presepadas, assim, que deram muito errado. Só que esse deixar experimentar o erro, assim, eu falo, ó, vai dar errado, mas testa. Ele falou, não, vai dar certo, deixa comigo. Sabe? Batia no peito e vamos. Mas não dava um mês, dava errado. E aí isso foi também forjando a gente nesse processo. Então hoje eu tenho um conceito bom, assim, bem formatado na minha cabeça. Então, quer testar? Beleza, testa. Se vê que vai errar, erra rápido.
Não fica martelando no erro, entendeu? E já reconhece que errou, fala, ó, fiz uma presepada aqui, vamos voltar para trás, vamos começar de novo. Então, você vai errando e vai aprendendo. E tem algumas coisas que, principalmente na área de tecnologias, se a gente não testar e colocar para rodar, não vai dar certo. Não dá para... Né? Não sabe se vai ou não, né? Exatamente. Se você idealizou, colocou para funcionar, não foi? Opa, por que não foi? Suspende, analisa, refaz o processo, começa de novo. Então, tem muita coisa. Hoje o mercado ele tá inundado de sistema, programinha, plugin, enfim. Pro lado que você olha, tem alguém querendo colocar uma mensalidade lá na tua empresa. Então, né? Então, bem por aí. Aí você tem que tomar um cuidado, porque cada um te vende uma solução. Aí a gente tem... eu tenho transcrito as apresentações de sistemas, né? Porque geralmente o pessoal apresenta uma coisa, e daí na hora que vai colocar para rodar, ele não vai. Então, uma coisa que eu já... nas negociações agora é praxe, assim, tá legal. Quantos dias você vai dar de teste? Porque agora tá funcionando, mas a hora que colocar para rodar não vai. E assim, aí você contrata, cancela o contrato, vai pro próximo, tenta de novo, e assim vai. E tem algumas coisas que dificulta para nós. A tecnologia ela vai muito bem quando você tem um processo definido para algumas coisas. Só que, vou dar um exemplo para você. No departamento fiscal é muito difícil a gente ter um processo bem definido, porque a legislação muda toda hora. Você pega um ICMS, ele é diferente do Paraná, ele é diferente de Santa Catarina, diferente de todos os estados. E muda, todo dia sai uma coisa nova de algum lugar diferente. E aí, muitas vezes, aquele processo que estava de um jeito tem que mudar. A própria Receita Federal, ela muda as obrigações acessórias dela, né? As declarações que tem que entregar e tal. E aí complica o nosso processo. A hora que a gente está afinando o jeito certo de otimizar o trabalho, no time, muda. Aí a gente tem que ajustar as velas, começar tudo de novo. Então, um desafio muito grande, né? Quando a gente fez a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados dentro do escritório, que a gente começou há uns 3 anos atrás, 4 talvez, foi mapear o fluxo de processo. Porque a hora que estava terminando, mudava. Aí tinha que começar de novo. Começar de novo. Então, é muito dinâmico. Né? Isso acaba complicando algumas coisas, né? Tem algumas coisas que vão se moldando com o passar do tempo. Então a gente tem que ir lutando com os desafios. Hoje em dia, meu pai e a mãe são mais tranquilos com relação a isso. Já perceberam que eu estou errando menos. Então, estão deixando um pouco mais solto, assim, para fazer algumas coisas, né? Legal. Confiança também. E confiando e aprendendo, né? Esses dias a gente fez um bate-papo com o pessoal lá sobre um tema de tecnologia. E eles estavam lá presentes, juntos, e estão acompanhando, né? Então isso é fundamental também. Perfeito. Porque além da relação profissional, tem a relação pai e filho. Exatamente. Isso é detalhe. E esse é um desafio, porque antigamente a gente sentava na mesa para almoçar nos domingos e ficava discutindo coisa de trabalho. Aí a gente fez um combinado. Olha, a gente pode até conversar, mas não vamos decidir nada, não vamos arrumar confusão. Vamos deixar... Porque senão mistura, né? Fica muito. Então a gente aprendeu a fazer essa separação, né? Para não dar rolo também, porque eu até brinco, né? Dentro do escritório é o seu Moacir. Fechou a porta, é o pai. Perfeito. Entendeu? Se tiver que a gente discutir alguma coisa mais séria lá dentro em prol da empresa, em prol de alguma coisa, a gente trata isso na esfera profissional. Aí saiu, mesmo que deu errado alguma coisa, um ficou contente com o outro, com a decisão, alguma coisa, e já sai abraçado. Né? E isso tem funcionado muito bem. Né? Hoje, meu pai é meu parceiro, né? Então parceiro de pesca. Parceiro de pesca, de tomar um vinho, de bater papo e tá sempre junto. E esse bate-papo é muito legal, né? Você ter contado isso, compartilhado isso conosco, quando fala de atualização, inovação, né? O que eu percebo que algumas empresas, né, param a operação por falta de se atualizar. Quer dizer, fala, eu trabalho dessa forma faz X anos e é assim que dá certo, e o mercado, a mudança é contínua, acaba que fica para trás. E aproveitando esse gancho, Ricardo, quando a gente fala aí em inovação, eu gostaria que você explanasse um pouquinho para nós o que é e para quem é o planejamento tributário. Legal, vamos lá, planejamento tributário, né? Primeiro, é uma área que eu atuo bastante, né? Inclusive é tema aí da minha pós-graduação e de uma outra pós-graduação que eu estou fazendo também. E o planejamento tributário, ele é a forma lícita de você economizar tributos. Né? Então, você utilizar aquilo que a lei permite para você reduzir imposto na sua operação.
buscar um benefício, ajustar uma classificação de um produto, adequar algum procedimento ou um serviço dentro de uma atividade que seja mais coerente com aquilo que você está fazendo, ajustar, às vezes o planejamento tributário ele começa na emissão de uma nota fiscal. Às vezes a pessoa está emitindo uma nota fiscal errada lá, com um NCM errado, um CFAP, né, que são códigos que a gente usa muito na contabilidade. Às vezes tem um código errado desse que já atrapalha lá a classificação tributária de um produto. Então o planejamento tributário ele envolve várias frentes. E ele é para todo empresário, para todo profissional que quer otimizar o pagamento do imposto. O imposto ele é caro e ele tem que ser pago. Então, já que você tem que pagar, que seja da melhor forma. Então, encontrar qual é a melhor forma, que é o grande desafio. E um ponto interessante, que às vezes a gente se depara com isso no nosso dia a dia, que a mesma coisa que funciona para uma determinada empresa não funciona para outra. Então, cada forma de trabalho, cada modelo de negócio, ele tem que ter o seu planejamento personalizado. Para cada tipo de cenário. Então, o objetivo principal é reduzir a carga tributária, né, e tornar mais eficiente o processo dentro da empresa. Por isso que é importante, né, buscar por um profissional qualificado, na verdade um especialista, né? Exatamente. E se você fizer mal feito o planejamento tributário, você pode estar correndo risco aí de cometer crime, né? Custa caro. E custa caro. Se você erra a mão no planejamento tributário, mesmo que... legal, você fez um planejamento tributário que ficou errado, não cometeu um crime. Mas se está errado, provavelmente você vai ter que pagar com juro e multa alguns valores. E aí isso acaba onerando o processo, né? Então tudo isso acaba prejudicando aí o empresário. E o empresário geralmente trabalha com uma margem bem apertada, né? Sim. Então tem muita folga. Aperta mais. Qualquer coisa que você colocar mais é ruim. Então, às vezes, tem que pagar uma multa, um juro é problema. Perfeito. Vamos tratar de outro assunto, que é um dos assuntos mais aguardados aqui no nosso podcast, né? Que é algo que já está rolando, que é o imposto de renda pessoa física. Muito bem. Chegou. É o leão. O leão, chegou a hora de tratar sobre o imposto de renda. Eu queria que você explicasse, Ricardo, para o pessoal, prazo, né? Quais são, assim, o que pode acontecer se não declarar, que é algo legal também, né? Quem tem que declarar, eu acho que são questões bem pertinentes para a gente tratar aqui. Muito bom. Até tem um vídeo meu que rodou aí na internet esses dias atrás aí, né? Falando sobre isso, até lá, inclusive lá do BNI, né? Virou umas figurinhas aí, né? Essa eu vi ao vivo, hein? Imitando o leão da Receita Federal aí. E a gente brinca muito com a figura do leão, né? Com relação ao imposto de renda. E o leão, a gente, né? Apesar da brincadeira, ele tá querendo morder a gente, né? Então, cada ano que passa, ele vem aprimorando as suas técnicas aí de fiscalização. E esse período do ano, né? Que os contribuintes têm que prestar conta à Receita Federal, começou agora no último dia 17. Então, vai até o último dia do mês de maio. Importante que antes ia até abril. Então, a gente tinha março e abril para fazer imposto de renda. Aí, na pandemia, esticou um pouco o prazo. E aí, o prazo ainda está estendido ainda. Então, a gente tem até 30 de maio esse ano para poder entregar a declaração de imposto de renda, né? As pessoas que estão obrigadas a declarar são várias, tá? Então, não é um critério só, né, que a gente utiliza para saber se a pessoa vai declarar imposto de renda. Então, por exemplo, se a pessoa teve receita tributável acima de 33.800, ela vai estar obrigada a declarar. Só que em contrapartida, às vezes a pessoa não recebeu isso, mas teve algum determinado momento lá no recebimento do salário dela, teve um dobro de férias, alguma coisa, casou junto com o 13º, por exemplo, que teve lá um imposto de renda retido, que já torna essa pessoa obrigada a declarar por conta disso. Às vezes a pessoa tem lá um patrimônio, recebeu uma herança, fez uma aplicação na Bolsa de Valores, que é uma coisa que a gente atende muito, né? Quem opera com criptomoeda, Bolsa de Valores, porque são itens que a legislação prevê como condição obrigatória. Então, às vezes a pessoa não tem nem renda efetiva, uma renda declarada, mas por conta de alguma situação pontual que aconteceu no ano, né? Nesse caso específico no ano de 2024, a pessoa tem que declarar o imposto de renda. O que acontece se a pessoa não declarar o imposto de renda? Primeiro, ela está descumprindo uma determinação legal, e aí ela está sujeita às penalidades. Quais são? Pagamento de multa, se for o caso, estabelecidos os critérios para isso. Tem uma multa
que a pessoa tem que pagar. Caso a pessoa fique sem declarar por algum tempo, alguma coisa nesse sentido, ela pode ter o seu CPF travado. Inclusive, acaba bloqueando aí movimentação bancária, PIX, essa coisa toda, né? O CPF fica irregular. E eu sempre recomendo as pessoas consultarem um profissional, porque às vezes a pessoa acha que não está obrigada, mas está por algum critério, que são vários. E aí a pessoa, daqui a um determinado momento, vai lá fazer um movimento bancário, está bloqueado o CPF, ou está com uma irregularidade, e aí vai ter que pagar uma multa. E leva um sustinho. Não leva um susto. É muito comum a gente regularizar CPF. O que é regularizar CPF? É a pessoa que não fez o imposto de renda por algum motivo. Então, a gente sempre recomenda as pessoas a consultar, de fato, um especialista nisso, para que explique para ela e faça essa checagem. Está obrigado ou não está obrigado a declarar? E estando obrigado, apesar do imposto de renda ser uma atividade que o próprio contribuinte pode fazer, a gente não recomenda. Por quê? Tem muitos detalhes que, talvez por falta de conhecimento técnico, a pessoa comete alguma falha no preenchimento. E aí acaba caindo numa malha fina. E o maior índice de malha fina que tem hoje da Receita Federal são dos contribuintes que fazem a própria declaração. Por conta. Exatamente. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não vou contratar ninguém para fazer, eu vou resolver. Ok, pode. Só que dependendo da complexidade da vida da pessoa, tem algumas coisas que às vezes fica faltando, algum detalhe que faz um lançamento equivocado e gera uma malha fina. Então a gente sempre recomenda passar pela mão de um profissional para entender o que está acontecendo, e fazer corretamente a sua declaração, porque ela você vai utilizar ela o ano inteiro. O banco vai te pedir para fazer uma atualização cadastral, se for fazer um financiamento para comprar uma casa, enfim. São várias as aplicações. Um comprovante de renda, né? Um comprovante de renda. Bem. E se você fez mal feito, não adianta chegar lá na frente pro contador e falar assim, eu preciso comprovar minha renda, mas na declaração aqui tá meio complicado. Não tá batendo. Não tá batendo. Então, tem que, nesse período agora, ficar atento, juntar toda a documentação para que as coisas fiquem claras aí para a Receita Federal. E evitar penalidades, Lembrando que a Receita Federal tem um prazo de fiscalização, sempre 5 anos. Então, tudo que está sendo informado agora, não é, mesmo que a declaração seja processada, não significa que ela está livre de ter uma fiscalização. Então, tem um prazo aí para a Receita Federal olhar, Perfeito, Ricardo. Foi bem esclarecedor. Em relação à contabilidade, lá eu sei que vocês prestam vários serviços, o hold patrimonial, imposto de renda, administração de condomínio, contabilidade rural, e tem a contabilidade para profissionais da saúde. Nós temos aí a revista, temos vários clientes da área da saúde, e eu queria aproveitar a oportunidade para você explanar um pouquinho sobre essa modalidade de contribuição e que são direcionadas aí para os profissionais da saúde, se tem alguma diferença, como que funciona. Legal, muito boa a sua pergunta, Rodrigo. E é interessante a gente pontuar que a área da saúde ela tem um cenário muito específico, Então, ela tem conceitos tributários próprios, e tem oportunidades também específicas para o segmento. O que a gente observa, o profissional da saúde, na maioria das vezes, ele terceiriza algumas situações da parte financeira, fiscal, ali para uma secretária, alguma coisa nesse sentido, porque o dia a dia do médico, do dentista, um profissional de saúde é muito corrido. E às vezes não dá tempo de acompanhar, E a gente começou a observar isso ao longo do tempo, e a gente começou a formatar o nosso atendimento para esses profissionais. E tem alguns benefícios que inclusive constam na legislação, que a gente consegue encaixar para reduzir a carga tributária. Não é muito simples isso, porque é uma atividade complexa, a legislação é complexa, e via de regra tem muita exigência. Então está sujeito aí à vigilância sanitária, além de alvará, bombeiro, que já são de praxe. Tem aí algumas normativas de Anvisa, tem equiparação hospitalar em alguns casos, Então, por exemplo, profissional que faz procedimento cirúrgico, por exemplo. Então tudo isso precisa ser analisado e ajustado. Até o tipo de constituição do CNPJ, ele pode interferir no planejamento tributário do profissional da saúde. Então, a gente precisa entender exatamente o que o profissional está fazendo
para poder ajustar. E geralmente esses profissionais, eles têm outras atividades, né? Então, é comum a gente ver um médico, por exemplo, que tem uma atividade rural, muitas vezes, Sim. ou investe com imóveis, né? Ou tem alguma outra situação. De renda. Constrói uma casa para vender, sempre tem alguma atividade paralela. Então, tem que conciliar tudo isso, né? Agora, com a universidade aqui, a gente tem muitos profissionais dando aula também, né? Perfeito. Então, tem crescido cada dia mais. Tem crescido cada dia mais. E tudo isso tem que casar, né? Na movimentação da empresa e fechar junto lá no imposto de renda. Então, é uma composição de coisas que faz com que a tributação do profissional da área da saúde seja eficiente ou não. Então, pode ser que esteja pagando mais ou menos imposto conforme a situação. E ao longo do tempo a gente veio desenvolvendo isso, como eu comentei, para otimizar isso, né? Proporcionar para os médicos, os dentistas, psicólogos, enfim, né? Trabalho mais individualizado, né? Para a categoria, né? Exatamente, estudando exatamente esses casos específicos, né? Porque tem benefício. Só que você tem que entender como aplicar. E se você fizer um trabalho e aplicar de forma equivocada, você não traz segurança e pode comprometer, né? O financeiro, com o pagamento de imposto, uma multa, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem um time ali para cuidar disso, acompanhar, né? Tem uma coisa que a gente fala bastante, que é o fator R, né? Que é um cálculo que é feito dentro da contabilidade para saber se a gente tributa do jeito X ou do jeito Y. Então, tem um que é mais caro, outro é mais barato. E aí a gente tem que acompanhar isso mensalmente, por exemplo, né? E às vezes a gente tem que antecipar o movimento, porque você não sabe o que está acontecendo em tempo real. Quais os contratos que estão sendo fechados, quais os procedimentos que vão ser feitos, Sim. Né? Então, esse contato mais próximo também facilita para nós aí o direcionamento melhor, né? Que legal. Muitas vezes o profissional não tem conhecimento disso, né, Ricardo? Então, você, profissional da área da saúde, que está acompanhando, né, o nosso podcast, né, se você tem dúvidas, se você tem benefício ou não, com certeza tem, né, Ricardo? É importante, né, que procure um profissional qualificado, né, que tenha toda essa expertise para atender o seu negócio, atender a sua clínica, né? Isso é muito importante. E já aproveitando, Ricardo, a oportunidade também, sobre reforma tributária, vamos falar de forma bem rápida, né, entre os mitos e verdades. Muito bem. Rodrigo, a reforma tributária está vindo aí. É uma coisa que a gente não vai ter muita escapatória. Nós estamos na fase da reforma dos tributos relacionados ao consumo, né? Então muita gente fala assim, porque do imposto de renda? Porque... De fato, existem os projetos de lei, existe o projeto de lei. Mas o que efetivamente está assinado, né, é a Constituição lá, a implementação do CBS e do IBS, que é a junção de alguns impostos que a gente tem hoje, né? Então a gente vai mexer no PIS, no COFINS, no IPI, no ISS, no ICMS, né? Então vai se tornar aí o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, que é a Contribuições sobre Bens e Serviços. Cada um deles vai incorporar outros tributos já existentes. Nós vamos começar um regime de transição, que vai levar em torno de 7 anos, a partir do ano que vem, para acontecer essas mudanças. E muita coisa está vindo junto com isso, né? Então, a implementação de tecnologia por parte do fisco, a mudança da responsabilidade de arrecadação, quem que vai fiscalizar, né? Então, a transferência de algumas responsabilidades do fisco estadual, por exemplo, para a prefeitura municipal, que vai estar mais perto do contribuinte, né? Então, tudo isso são modificações que a gente vai ver acontecendo ao longo do tempo, né? Então, uma coisa que sempre o pessoal pergunta para nós, né? Como que é a história da reforma tributária? Bom, então nós temos fases, né? Estamos na primeira fase agora, reforma de tributos relacionados ao consumo, produtos. Na sequência, já vai vir logo engatilhado aí nesse processo, a reforma sobre os impostos direcionados à renda. Já existe um projeto para isso. Então, a tendência é que nos próximos anos, a nossa estrutura tributária como um todo mude. Mito ou verdade? Vou falar uma verdade, né? O imposto vai subir? Vai subir. Então, isso não é um mito, é uma verdade. O imposto ele vai subir, né? Existem várias discussões ainda, inclusive, que estão... Quem vai prejudicar? Quem vai favorecer?
Exatamente. Então foi feito um estudo ano passado em mil empresas, né, 1.000 segmentos. E dessas 1.000 empresas, 92% não ia ser beneficiado, né, pela reforma, né? Então, mas isso era uma pesquisa bem inicial lá atrás. De fato, o aumento da carga tributária ela vai acontecer, inclusive o próprio fisco já sinalizou, né? E foi muito noticiado isso. Vai exigir das empresas uma reorganização. Então, eu digo que os empresários, os profissionais vão ter que estar atentos, né, para reorganizar, para se adequar, entender o que vai acontecer com o negócio dele, para não chegar lá a hora que, não, agora mudou, e aí você tá com a corda no pescoço. Não, você já tem que começar, a gente já tá falando disso já tem tempo, né? Então, e pensando em estratégias para frente. A gente vai ter imposto seletivo, vai ter uma série de coisas, novidades, que dependendo do negócio pode dar uma complicada, principalmente nas margens. Prepara o coração e o bolso. Prepara o coração que a gente vai ter aí aventura, né? Mas no futuro a tendência é melhorar. Perfeito. Legal, Ricardo. Acredito que com certeza, na verdade, contribuiu muito, né, com o nosso primeiro episódio do podcast. Estamos aqui estreando, né, e tem muita coisa boa para vir. Foi um papo muito valioso e já falamos muito de contabilidade, reforma tributária, planejamento, imposto de renda. E para a gente fechar aí o nosso podcast, eu gostaria, né, algo aí bem inusitado, que você contasse para nós, né, uma história de pescaria. Né? Conta aí uma história, né, para a gente fechar, né, que marcou a sua vida, uma pescaria que você vai lembrar aí pelo resto da vida. Rapaz, agora você me apertou, hein, Rodrigo? Eu sou apaixonado por pescaria, meu parceiro de pesca é meu pai, né? E inclusive tem uma pescaria que eu fui que ele não pôde ir por questões, né, de saúde, e eu acabei não sendo meu parceiro de pesca, e foi uma pescaria que eu lembro dela, porque não deu muito certo, não, né? Então eu pesco aí com o meu parceiro já há mais de 20 anos, é meu pai, e a gente já viveu várias experiências juntos, né? Mas tem uma história engraçada que aconteceu recentemente, né? Que a gente marcou uma pescaria de casal, né? Então, vamos levar a família e tal. Mas deu muito errado, né? E a sorte, assim, né? Algumas mulheres foram, outras não. Mas a gente passou, de fato, uma aventura, né? Aquele contato com a natureza mesmo. Então, não tinha luz, não tinha recurso, né? A gente teve que se virar aí no final de semana. O homem ainda se vira bem, e a mulher? Exatamente, foi desafiador, né? Então, mas foram parceiras aí também junto, né? Legal. E acontece, né? Você está sujeito aí a situações, variações, né? A gente teve várias passagens aí, tempestade no meio do rio, né? Então, várias oportunidades aí interessantes. E sempre a gente deixa escapar o maior peixe, né? Não tem jeito. Né? A gente tá sempre esse não vem, estoura a linha, abre o anzol, acontece alguma coisa, né? E não tem jeito, né? Mas é legal. A gente vê bastante coisa, né? Então, até eu conversava com meu pai esses dias que tem uma pescaria que a gente quer fazer de novo, que é a pescaria na Amazônia. Olha lá. Um lugar maravilhoso, lindo, né? E teve um episódio lá que eu tava no barco de costas, né? De repente eu escutei um barulhão, assim, né? Aí quando eu olho, de repente, assim, era o piloteiro saindo com a vara de pescar na mão. Falei, o que aconteceu, né? Acho que o pai foi arremessar alguma coisa assim e jogou a vara com tudo, pra dentro d'água. E aí, pra não perder, o piloteiro pulou dentro d'água pra pegar. Então, tem essas histórias aí. Legal. Essa aventura, né? Essa aventura da vida aí. É gostoso demais. Que legal. Eu tenho alguns amigos pescadores aí. Eu não sou fã de pescaria, né? Já fui algumas vezes, mas não é o meu hobby preferido. Então é isso. Recebemos no O Especialista Podcast Ricardo Bongiorno, que contribuiu muito conosco, muita informação valiosa, né? Nessa estreia, né? Começamos aí esse projeto novo. E eu agradeço você pela audiência, por ter nos acompanhado, e também agradeço você, Ricardo. Muito obrigado, meu amigo, pela oportunidade, pela confiança em nosso projeto. Seja sempre bem-vindo. Você sabe, né, temos aí uma parceria bem legal, que as portas estão sempre abertas. Obrigado, Rodrigo. Parabéns pela iniciativa mais uma vez, né?
E obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você, com todas as pessoas que vão estar nos ouvindo aí também nesse podcast. Espero ter contribuído também com o conteúdo. Obrigado, parabéns mais uma vez. Obrigado, Ricardo. Com certeza contribuiu. E esse foi o Especialista Podcast. A sua especialidade em destaque. Até mais, pessoal!